Quando falamos em remar contra a maré, estamos falando em nos opormos em relação a algo, em tomarmos atitudes que vai contra algo, mesmo sabendo que não obteremos sucesso. É insistirmos em algo que não podemos mudar. Vivemos o cristianismo nesta dispensação chamada de últimos dias, na dispensação também chamada como dispensação da graça, é viver remando contra a maré. Não conseguiremos mudar o curso da história. Não podemos evitar que o mal continue crescendo dentro da sociedade humana. Mas, enquanto lutamos contra a maré, enquanto remamos contra a maré, podemos colocar mais pessoas no barco da salvação. Isto é, podemos alcançar mais vidas para Jesus. Por isso, digo a vocês, continue remando contra a maré dos últimos dias. Acredito que essa era a perspectiva do apóstolo Paulo ao escrever para o jovem pastor Timóteo a respeito dos últimos dias. Ele não pretendia desanimá-lo, mas encorajá-lo, incentivá-lo a permanecer remando contra a maré. Quero convidar você a ler comigo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. O apóstolo Paulo estava escrevendo para o jovem pastor Timóteo, alertando-o a respeito dos últimos dias. O apóstolo Paulo afirma que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis. Paulo não estava falando de um tempo distante, mas de um tempo que já havia se iniciado no Pentecostes, como dissemos em nosso último encontro, e que se estende até a tribulação. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é: saiba, Timóteo, que nesta dispensação que vivemos, os dias se tornarão mais terríveis, mas permaneça firme na fé. Não pare de trabalhar com Deus. E podemos concluir isto porque Paulo diz as seguintes palavras para o jovem pastor. No verso 14 deste mesmo capítulo encontramos as palavras: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo, neste capítulo, apresenta diversas características negativas que se acentuarão na humanidade nos últimos dias. Então precisamos nos perguntar: como nós cristãos devemos reagir diante esta maré que traz à evidência o pior do ser humano, conforme descreve o apóstolo Paulo? Como podemos trabalhar com Deus diante esta maré maligna? Acredito que trabalhamos com Deus quando eu e você, todos os dias, remamos
contra esta maré maligna. Não podemos nos cansar de fazermos o bem. Não podemos nos cansar de testemunharmos a respeito de nossa fé. Ainda que não possamos impedir o mal de continuar crescendo, devemos continuar trabalhando com Deus. E fazemos isso remando contra a maré. O pior mal que podemos realizar é deixarmos ser levados pela maré. Quando nossas vidas não estão indo contra a maré, precisamos ficar atentos, pois podemos estar sendo levados pela maré. E às vezes somos levados tão sutilmente que não percebemos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, está escrito: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Acredito que cada um de nós, cristãos, somos colocados à prova quase todos os dias de nossas vidas. Somos colocados à prova em nosso trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, até mesmo em nosso lar. Temos nossa fé confrontada diante de questões éticas e morais, das mais diversas. E quando confrontadas, não podemos abrir mão de nossa lealdade a Jesus Cristo. Não podemos dar um jeitinho aqui ou ali, aceitarmos acordos que são imorais, fecharmos os olhos quando vemos algo errado. O que me chama a atenção nas palavras do apóstolo Paulo é que os últimos dias serão terríveis por causa da maldade do próprio ser humano. A humanidade se tornará cada vez pior e dessa forma produzirá maior sofrimento a si mesma e também a igreja de Cristo, que está inserida no mundo, com o fim de ser sal e luz. Em meio a esta correnteza de maldade produzida pela humanidade, nós cristãos somos chamados a remar contra a maré. Se as pessoas do mundo, segundo o apóstolo Paulo, se tornarão mais egoístas, nós devemos nos tornar mais altruístas ainda. Se elas se tornarão mais avarentas, nós devemos nos tornar mais generosos. Se a humanidade se tornará mais arrogante, nós devemos nos tornar mais humildes. Se eles serão mais blasfemos, nós seremos mais reverentes. Se eles serão desobedientes aos pais, nós seremos mais obedientes aos pais. Se eles serão ingratos, nós seremos gratos. Se a humanidade se tornará cada vez mais ímpia, nós nos tornaremos cada vez mais crentes. Se eles perderão o amor pela família, nós amaremos ainda mais as nossas famílias. Se eles serão irreconciliáveis, nós seremos reconciliáveis. Se eles serão caluniadores, nós seremos respeitadores. Se eles se tornarão sem domínio próprio, nós teremos domínio próprio. Se eles se tornarão ainda mais cruéis, nós nos tornaremos ainda mais bondosos. Se eles serão inimigos do bem, nós seremos amigos do bem. Se eles serão traidores, nós seremos leais. Se eles serão precipitados, nós seremos cautelosos. Se eles serão soberbos, nós seremos modestos.
se eles serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, nós seremos mais amigos de Deus do que amantes dos prazeres. Nós combatemos o mal se opondo a ele e não retribuindo na mesma moeda.